Oi, gente. Como a gente combinou ontem, depois daquela caixinha de perguntas, o tópico que foi mais solicitado foi definitivamente sobre a cirurgia da hiperidrose. Eu optei por a gente começar conversando sobre a simpatectomia, que é a cirurgia para hiperidrose, né? Que nada mais é do que o aumento excessivo de suor, né? Primeira coisa, acho que a gente tem que pensar, para a gente compreender as coisas de fato, a gente tem que entender os princípios básicos. Então, por que simpatectomia? Porque ela vai agir de acordo, vai agir diretamente no nosso sistema nervoso simpático. Pensando que o nosso sistema nervoso autônomo, vou falar rapidinho só pra gente fazer um pouquinho de sentido. Tem o nosso sistema nervoso autônomo e ele é dividido em sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Eu costumo falar que o sistema nervoso simpático é o sistema nervoso do foge, né? É ele que é o responsável pelas atitudes, pelas medidas que o corpo toma em situações de perigo, por exemplo, né? Então ele é responsável pela descarga de adrenalina, vai dar aumento da frequência cardíaca, alteração da pressão arterial, isso tudo, e ele interfere, é ele que regula a nossa transpiração, tá? Primeiro a gente tem que pensar para que a gente suspira, para que a gente transpira, né? A transpiração é um mecanismo do corpo de ajustar a nossa temperatura. Então, quando a gente está submetido a altas temperaturas, o nosso corpo refrigera, né, com suor, tá? E esse mecanismo, então, é através do sistema nervoso simpático, tá? Então, a hiperidrose, ela pode ser generalizada, então tem gente que sua o corpo todo, não é tão comum, mas pode acontecer. E o mais comum é ela ser localizada, então os lugares mais comuns são face, axilas, mãos e os pés, tá? São as áreas que o pessoal mais reclama de sintoma. Principalmente nas axilas e nas mãos, eu acho, como forma aquela pizza, e as mãos geralmente ficam geladas, então as pessoas acabam desenvolvendo mecanismos para tentar diminuir, ou até para driblar a parte social, porque a hiperidrose tem um aspecto social muito importante. Então, adolescente que vai pôr uma sandália e a sandália escorrega do pé, que vai namorar e na hora de pegar na mão do namorado ou da namorada, a mão tá fria, então eles acabam evitando. No próprio cumprimentar, então tem gente que chega no consultório, vai levantar, põe a mão na calça, mas não é para apoiar, é para poder cumprimentar com a mão seca, né? Tem gente que leva toalhinha, tem gente que reclama que o caderno do adolescente ou até mesmo da criança fica manchado, fica borrado, e a professora briga. Então, assim, não é o simples suor, né? Envolve muito mais coisa, e só quem vive isso de fato mesmo sabe o quão incômodo é. Você colocar uma camiseta e daqui 5 minutos tá com aquela roda de suor aqui. É desagradável porque não é socialmente aceito, digamos assim, tá? Então, o que a gente tem de ferramenta para a gente poder controlar essa atividade do nosso sistema nervoso simpático, né? Tem muita gente, tem muitos produtos, então tem gente que vende desodorante, creme. Eu lembro que a minha irmã, uma época, usou uma maquininha que ela colocava na axila, quando a gente era nova. Ela vai me matar. Mas isso tudo são medidas que não é todo mundo que responde, geralmente não são muito efetivas. Então, quando o paciente chega no consultório, a gente vê que ele já tentou 1000 coisas, né? E o que a gente tem de mais palpável, né, de realmente comprovado que funciona, é uma medicação, né? A medicação, ela na verdade não foi desenvolvida para isso, é uma medicação que é utilizada para quem tem distúrbio urinário, né? Então, incontinência, tudo, e o sintoma colateral, né, é a diminuição da transpiração. Geralmente, isso é um caso bem específico porque tem gente que quer, então a gente acaba tentando essas medicações. Mas como ele tem muitos efeitos colaterais, por exemplo, diminui muito a produção da saliva, então o paciente fica com a boca muito seca, até a parte vaginal tem gente que reclama. As pessoas não toleram muito esses sintomas e quando para de tomar, volta tudo ao normal. Então,
É uma possibilidade. O que eu vejo no meu consultório é que realmente o pessoal não tem bons resultados só com a medicação, mesmo na dose otimizada e respeitando o tempo de ação da droga. Isso tudo eu não consigo ver no meu dia a dia efeitos tão bons. Pode ser que tenha colegas que consigam ver, eu realmente não tive boas experiências. A segunda alternativa é o Botox, e o Botox realmente funciona. Você faz a aplicação naquela região, realmente para de suar. A gente tem alguns os prós e os contras do Botox, que eu acho sempre importante a gente falar os prós e os contras de tudo, né? É menos invasivo, né? Então a chance de você ter uma complicação com o Botox é muito menor do que você ter a complicação com a cirurgia. Não vou mentir. Mas geralmente o pessoal sente bastante dor, porque vamos supor, na axila ou na palma da mão são várias aplicações da agulha e o pessoal acaba reclamando. A segunda coisa, a outra coisa, né, é que você tem que fazer a reaplicação. Então tem gente que fica muito bem com uma sessão de Botox 6 meses, 8 meses. Tem gente que tem que refazer a cada 3 meses, né? Então isso é muito individual. Mas é uma possibilidade válida, sim, que eu acho que realmente vale a pena tentar se você estiver disposto a passar pelo procedimento e fazer a reaplicação. Realmente funciona, tá? Mas eu tô aqui realmente para focar na cirurgia e explicar um pouco da minha experiência com a simpatectomia torácica, explicar para vocês o que como funciona, os prós e os contras. E vamos lá. Então é o seguinte, a simpatectomia torácica é um procedimento invasivo, tá? Que a gente faz com anestesia geral. Eu preciso abordar os dois lados, porque o nervo simpático, ele tem dois feixes, sendo que um deles passa por cada lado do tórax, tá? Então, eu não consigo abordar com essa técnica os dois lados de uma vez só. Então, a gente faz 1 ou 2 incisõezinhas na axila, tá? No máximo 1 centímetro cada um. Na maioria das vezes, menos que isso, quando é uma incisão só, um pouquinho maior, né? Chega a 1 centímetro, 1 e pouquinho. Mas, geralmente, são 2 incisões pequenininhas, onde eu consigo, pela câmera, visualizar esse feixe do nervo que passa lá atrás, pertinho da coluna, e aí eu vou tirar esse pedacinho do nervo. Por isso que se chama simpatectomia. É a retirada daquele feixe de nervo, tá? Tem algumas técnicas, tem gente que usa um clipe com a proposta de, se o paciente não gostar do pós, que eu vou falar para vocês sobre essa sudorese compensatória, a gente consegue tirar esse clipe, mas eu não tenho a garantia 100% de que eu vou conseguir voltar, porque depois que o clipe machuca o nervo, pode ser que a gente não consiga, tá? Tem a técnica que só queima o nervo e tem a técnica que retira esse segmento do nervo. Eu, Natália, prefiro a que eu retiro o segmento do nervo, porque a chance de eu ter um paciente com uma recidiva é muito menor, né, de reinervar aquele trajeto, do que quando eu só queimo. Então, a minha escola foi essa, eu aprendi assim e eu optei hoje por fazer assim. Então, eu retiro aquele segmento do nervo responsável pela atividade naquele segmento. Então, geralmente a gente mexe com axila e mãos, que são onde a gente consegue os melhores resultados. Dessa forma, a gente consegue que o paciente já saia da sala cirúrgica com as mãos e axilas sequinhas já. Por quê? Porque eu interrompi essa terminação, né, esse nervinho, então o estímulo eu interrompi exatamente ali. Na hora que eu retiro, o paciente já tem o corpo responde na hora, né? O pós-operatório geralmente é bem tranquilo, então eu opto por a gente fazer para axilas e mãos. Eu não faço para face. Se alguém tiver dúvida, depois a gente pode conversar o porquê, mas senão vai ficar muito longo. E os pés eu não consigo garantir que usando essa técnica vá melhorar, tá? Sobre o pós-operatório, geralmente é bem tranquilo. Claro que tem pessoas que têm limiares de dor diferentes, então tem gente que sente menos dor, tem gente que sente mais dor. O procedimento em si é rápido, tipo 40 minutos, às vezes 1 hora você faz os dois lados,
às vezes nem isso. Risco de cirurgia, do procedimento. Todas as cirurgias têm risco, tá? A gente vai fazer um pré-operatório para poder fazer isso com mais segurança, então tem pelo protocolo, às vezes paciente jovem nem precisaria de fazer os exames, eu sempre opto por fazer, tá? E já aconteceu de pegar, por exemplo, paciente que tem arritmia e não sabia, então isso eu sempre prefiro que a gente peque por excesso no pré-operatório, tá? Porque o procedimento cirúrgico tem risco? Tem risco de sangramento, tá? Tem tudo para ser muito simples? Tem. Mas tem risco de pegar um vasinho? Tem. Tem risco, às vezes, do pulmão estar muito grudado e a gente ter que soltar o pulmão todo para poder chegar nesse nervinho. E nesse chegar, a gente acabar furando o pulmão e o paciente ter que ficar com dreninho e a internação, que geralmente é um dia, acabar virando 5? Tem. Isso tudo a gente consegue, a gente entra em detalhes na consulta e explica isso tudo para o paciente, que é importante saber sempre dos prós e dos contras, e a gente tem que sempre saber os riscos aos quais a gente está se submetendo, né? Então vamos lá, geralmente é um dia de pós-operatório, geralmente não precisa ficar com dreno, então tudo que a gente precisa de ficar com dreno no pós-operatório dessa cirurgia é porque aconteceu alguma complicação. As complicações são raras, mas a gente sabe que pode acontecer, mas são extremamente raras, tá? Então, no dia seguinte vai fazer um raio-x, se estiver tudo bem, casa, analgesia, a gente pede para não passar desodorante uma semana, então vai só lavar com água e sabonete, por causa do pontinho ainda tá ali. Vai retornar com a gente em 2 semanas no consultório, tá? Sudorese compensatória, esse é o nosso grande X da questão do pós-operatório. Ah, doutora, é comum? É muito comum, tá? E não, fiz a cirurgia, tirei o pedacinho do nervo, agora tô suando a barriga, arrependi. O que eu vou fazer? Chorar, porque não tem mais o que fazer, tá? Esse é o contra, tá? Poucas pessoas reclamam de sudorese compensatória, mas a grande maioria das pessoas tem. Então eu sempre falo assim, se a sua sudorese na axila ou nas mãos não te incomoda muito, a gente deve tentar as outras alternativas, porque realmente se tiver uma sudorese compensatória que te incomode, a gente não vai conseguir reverter, tá? Então a chance disso incomodar realmente existe. Mas realmente são poucos pacientes. A maioria dos pacientes que eu vejo no consultório não, doutora, graças a Deus que eu fiz, que bom, melhorou muito, porque realmente são pacientes em que a cirurgia é bem indicada, tá? Eu não indico para todo mundo, não, quero fazer, a gente vai e faz. Então essas coisas têm que ser bem alinhadas. Por quê? A grande maioria das pessoas vai ter a sudorese compensatória, tá? Então, antes eu não... E para onde que vai esse suor? Se você pensar que o seu corpo tá tentando refrigerar, então assim, tô jogando suor para todos os lados para poder refrigerar esse corpo. De repente deu uma pane no sistema e eu não consigo mais jogar suor para os pés e para as mãos. Então, pera lá, eu vou aumentar a produção de suor para a barriga, para a coxa, para o bumbum, que são os lugares mais comuns, mas também pode aumentar no rosto, no pé, porque o nosso corpo é muito inteligente, a gente está tentando sabotar ele, na verdade, né? Então, como que eu vou fazer meu papel? O corpo pensa assim, como é que eu vou fazer o meu papel de diminuir essa temperatura que está aumentando? Então, ele procura alternativas. É por isso que a gente tem essa sudorese compensatória. Geralmente, os primeiros 6 meses são mais intensos. Então, tá suando muito, depois o corpo equilibra e acaba às vezes que diminui um pouco essa sudorese. Mas, vamos supor, foi para as costas e ela vai até diminuir um pouquinho, mas ela nunca mais vai parar de suar 100%, tá? Então, por isso que a gente tem que ser bem realista nas expectativas sobre a cirurgia da hiperidrose. Bom, eu acho que é isso que eu me lembre agora. Eu vou deixar isso no IGTV para não sumir. Vou deixar uma explicaçãozinha rápida embaixo e vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas e que eu puder ajudar no esclarecimento, tá bom? Obrigada. Se quiser deixar inbox também, do jeito que vocês preferirem. Obrigada.